Olá, terceiro ano A, terceiro ano B e terceiro ano C. É com muita satisfação que eu recebo todos vocês aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual e é com muita alegria que nós iniciamos a nossa aula de história de hoje. Crianças, já estejam com o livro didático, lápis e borracha em mãos para darmos início à nossa aula de hoje. Observem na telinha os slides de apresentação, agenda escolar do dia, sala, livro, páginas 57, 58, 60 e 61, e para casa, livro, páginas 59. Como atividade de casa da aula passada, eu solicitei a leitura das páginas exatamente que serão abordadas hoje como atividade de sala. Nós entendemos que as disciplinas de História, Geografia e Ciências possuem um quantitativo maior de conhecimentos comparadas às outras disciplinas. Portanto, é necessária, de extrema importância, bastante leitura, uma leitura mais minuciosa, mais repetitiva. Por isso que eu solicitei a realização dessa leitura como atividade de casa, para que vocês possam obter um melhor entendimento, uma melhor compreensão desses conhecimentos durante a explicação da nossa aula de hoje. Então, crianças, vamos começar. Acompanhe a leitura no livro didático. O desenvolvimento das cidades brasileiras. O pequeno núcleo de habitantes é um povoado. Crianças, observem a imagem do lado esquerdo. Abaixo é uma imagem que possui poucos habitantes, não apresenta comércio, nem oferta de serviços, é bastante tranquilo. Então, trata-se de um povoado, que é um pequeno núcleo de habitantes. Diferente de um aglomerado de população maior que um povoado, e possui alguns estabelecimentos comerciais e de serviços, que é chamado de vila. Vila é exatamente isso, um aglomerado de população maior que um povoado, possui alguns estabelecimentos comerciais e de serviços. Observem a imagem do canto direito, embaixo. Diferente do povoado, apresenta alguns estabelecimentos comerciais, é mais povoado, possui uma igreja, é bem mais desenvolvido e bem mais movimentado do que um povoado. Na época colonial, uma vila tinha de ter a Câmara Municipal e o Pelourinho. Câmara Municipal é a casa do Poder Legislativo que elabora as leis e da fiscalização das ações do Poder Executivo que administra o município. Pelourinho é uma coluna de pedra erguida em praça pública, onde os considerados criminosos eram exibidos e castigados. Cidade é a área que concentra uma população maior que a de uma vila, com diferentes atividades e um centro de poder, atualmente representado pela prefeitura e pela Câmara Municipal. O município é o espaço correspondente à cidade e à área rural onde ela se encontra. Então, toda cidade, crianças, possui uma prefeitura, que é a casa do poder executivo, administrativo de um município, onde o prefeito e seus funcionários são responsáveis por administrar os recursos do município e entender as necessidades da população, disponibilizando serviços como coleta de lixo, tratamento de esgoto, transporte, saúde, educação e cultura. Esses serviços são públicos e nós temos total direito sobre eles. Observem aí, cidade de Fortaleza, nossa bela e linda cidade de Fortaleza. Observem aí as imagens de alguns pontos turísticos. Estamos visualizando o Mercado Central, a beira-mar, pois nós somos uma cidade litorânea. Nossa cidade é litorânea, próxima ao litoral. Temos também a imagem da Praça do Ferreira, que fica bem no centro da nossa cidade, a Igreja da Sé, que também fica no centro de Fortaleza, e a Ponte Metálica, que fica na Praia de Iracema.
Na época colonial, crianças, uma vila tinha de ter a Câmara Municipal e o Pelourinho. A primeira vila a ser criada, a ser surgida no nosso país foi a Vila de São Vicente, que foi fundada em 22 de janeiro de 1532. Nessa data foram erguidas a igreja, a cadeia e a Casa da Câmara. Estava assim criada a pioneira Câmara de Vereadores de nossa pátria. Observem a imagem do lado esquerdo, imagem da nossa primeira Câmara Municipal da Vila de São Vicente, que foi a nossa primeira vila do nosso país. Observem a imagem do meio, que temos aí, visualizamos o Pelourinho, que nós aprendemos que é uma coluna de pedra instalada no centro da praça, erguida em praça pública, onde eram castigados as pessoas consideradas como criminosas. Então, foi denominado de Pelourinho. Então, na época colonial, uma vila, ela tinha que ter a Câmara Municipal e o Pelourinho. Observem, crianças, eu trouxe a imagem para vocês da nossa Câmara Municipal da nossa cidade de Fortaleza. Essa é a parte interna. Nós aprendemos que Câmara Municipal é a casa do Poder Legislativo, que elabora as leis e dá fiscalização das ações do Poder Executivo que administra o município. Então, crianças, a Câmara Municipal é o poder legislativo da cidade, um órgão público, onde atuam os vereadores e vereadoras eleitos pelo povo, que tem como função principal elaborar as leis, fiscalizar os trabalhos do Poder Executivo, Prefeitura e sugerir ações e melhorias para a nossa cidade. Observem agora, novamente, aí a imagem do Pelourinho. Esse Pelourinho, ele fica na cidade de Salvador. Nós aprendemos que Pelourinho é uma coluna de pedra erguida em praça pública, onde os considerados criminosos eram exibidos e castigados. Então, o Pelourinho aí, popularmente chamado de Pelô, é o nome hoje de um bairro da cidade de Salvador, no Brasil. Localiza-se no centro histórico da cidade de Salvador. Estamos aí visualizando mais uma imagem linda e belíssima da nossa cidade de Fortaleza, onde nós aprendemos que cidade é a área que concentra uma população muito maior que um povoado, muito maior que uma vila, com diferentes atividades e um centro de poder atualmente representado pela prefeitura e pela Câmara Municipal. Crianças, trouxe para vocês a imagem da nossa prefeitura, da prefeitura de nossa cidade, que nós aprendemos que é a casa do Poder Executivo, Administrativo de um município, onde o prefeito e seus funcionários são responsáveis por administrar os recursos do município e atender às necessidades da população, disponibilizando serviços como coleta de lixo, tratamento de esgoto, transporte, saúde, educação e cultura. Esses serviços são públicos e nós temos direito. Observem mais uma vez a imagem da nossa Câmara Municipal da nossa cidade. Do lado esquerdo, a parte externa, do lado direito, a parte interna. Nós aprendemos que é a Casa do Poder Legislativo que elabora as leis. As cidades brasileiras que se desenvolveram aos poucos, começaram como pequenos povoados, foram se transformando em vilas e cresceram até serem consideradas cidades, como é o caso de São Vicente, no litoral de São Paulo, que foi a primeira vila do Brasil, e de Olinda, em Pernambuco, que hoje também é cidade. Observem aí, crianças, na imagem do lado esquerdo, nós estamos visualizando a Vila de São Vicente, nos tempos logo onde foi surgida essa vila. Observem a diferença para a imagem nos dias atuais, a imagem do meio. A imagem dos dias atuais de São Vicente está
bem diferenciada, pois está bastante desenvolvida. E a imagem no canto direito pertence à cidade de Olinda, em Pernambuco, que também foi vila e hoje uma linda cidade. Observe que também são cidades litorâneas. Outras já foram fundadas como cidades, como Salvador, na Bahia, primeira capital do Brasil, e Brasília, a atual capital do país. Observem, crianças, a imagem da cidade de Salvador, na Bahia, nossa primeira capital do Brasil. Observem as duas imagens, a primeira imagem do lado esquerdo, cidade de Salvador, logo quando foi surgida, logo quando surgiu, observem aí a diferença dos dias atuais do lado direito, da imagem do lado direito, bem diferente, bem mais moderna, bem mais desenvolvida. Observem também a imagem de Brasília, atual capital do nosso país, bastante desenvolvida, com uma arquitetura belíssima e moderníssima, muito linda. Observem agora a Câmara Municipal e Pelourinho, em Mariana, Minas Gerais. Esse prédio ele começou a ser construído em 1768 e hoje abriga a Câmara dos Vereadores dessa cidade, de Mariana, em Minas Gerais. Vitória, uma vila muito antiga. O primeiro povoado do Espírito Santo, crianças, começou a se desenvolver na atual Vila Velha. Em 1535, os portugueses o português Vasco Coutinho desembarcou nessa região para tomar posse das terras que receberam do rei de Portugal. Foi ele que batizou a região de Espírito Santo. O local era constantemente atacado pelos goitacás, povo indígena nativo que não aceitava a presença dos portugueses. Observe embaixo a imagem dessa Vila Velha. Observe a imagem, bastante antiga, lá ao fundo, com o transporte bem antigo, o bonde. Os postes de iluminação bem diferentes dos dias atuais. O modo de se vestir das pessoas também bem diferente dos dias atuais. Os ataques indígenas fizeram com que os portugueses partissem em 1549 para outra localidade próxima que chamaram de Vila Nova, no Espírito Santo. Enquanto a antiga localidade passou a se chamar Vila Velha, em 1551, Vila Nova do Espírito Santo recebeu um novo nome após os portugueses vencerem uma batalha contra os indígenas. Vejam aí os indígenas goitacás. E os portugueses, nesse caso, eles venceram. Com essa vitória, eles passaram a chamar essa vila de Vitória. Para oficializar a fundação da Vila de Vitória, foram construídas uma igreja, um convento, a Câmara dos Vereadores e o Pelourinho, que representavam a autoridade do rei de Portugal nas terras brasileiras. Mais de 250 anos depois, em 1823, a vila foi elevada à categoria de cidade de Vitória, atual capital do Estado do Espírito Santo. Observem a imagem no canto direito, da atual capital do Estado do Espírito Santo. O Palácio Anchieta, observem aí, atual sede do governo do Espírito Santo, foi construído em 1551, ano da vitória da batalha contra os goitacás, marcando esse acontecimento para a região. Antigamente, havia no local uma igreja chamada Igreja de São Tiago, que foi incendiada. Em seguida, foi construída uma nova sede da igreja, que passou a abrigar também o convento de São Tiago. Agora, vamos reforçar o conhecimento sobre a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Você sabe qual foi a primeira capital do Brasil? A cidade de Salvador foi fundada por Tomé de Souza em 29 de março de 1549, na Baía de Todos os Santos, Bahia, por ordem do rei de Portugal. Para essa missão, uma frota com mais de 1.000 pessoas foi enviada ao Brasil. Observem aí,
crianças, as duas imagens. Comparem aí a diferença da cidade de Salvador, logo quando foi surgida, e a cidade de Salvador, no lado direito, nos dias atuais. Vejam, percebam a diferença bastante do desenvolvimento. As construções iniciais da cidade eram muito simples, quase todas feitas de taipa ou de pau a pique e cobertas de palha. A cidade de Salvador se dividia em duas partes. A cidade alta, observem, crianças, a imagem do lado esquerdo, representando a cidade alta, onde ficavam os prédios públicos, como o Palácio do Governo e a Câmara dos Vereadores. Observem também que existe aí um elevador que transporta pessoas nessa coluna bem alta aí, que logo vamos já comentar sobre esse elevador que transporta pessoas. E na imagem do lado direito, nós estamos visualizando a Cidade Baixa, representando aí essa imagem, a Cidade Baixa de Salvador, reservada ao porto, ao armazém e ao restante das moradias. Era lá que se concentravam os comerciantes e os marinheiros. Logo após a fundação de Salvador, uma muralha e vários fortes foram construídos para proteger a cidade dos ataques indígenas e da invasão de estrangeiros. Salvador cresceu rapidamente e por mais de 200 anos foi a capital e a cidade mais importante do Brasil. Observem a imagem da Baía de Todos os Santos, com várias embarcações, vários navios. Vamos agora, crianças, para a atividade de sala. Primeira questão. Observe a seguir fotografias de edificações da cidade de Salvador, construídas no período colonial. Figura A, Forte de Santo Antônio da Barra, em Salvador, na Bahia. Figura B, Câmara Municipal de Salvador, na Bahia. As edificações das fotos estão relacionadas às funções abaixo. Escreva a letra da imagem que se relaciona à função descrita. Resposta. Letra B. A figura B representa a administração da cidade, pois se trata da Câmara Municipal. E a figura A representa a proteção da nossa cidade, por se tratar do Forte de Santo Antônio. Questão 2. Como eram as primeiras construções de Salvador? Resposta. Eram muito simples, feitas de taipa ou de pau a pique e cobertas de palha. Questão 3. Como a cidade se dividia? Resposta. Ela se dividia em duas partes, cidade alta e cidade baixa. Questão 4. Converse com os colegas e o professor na época da fundação de Salvador. Como você imagina que as pessoas se deslocavam da cidade baixa para a cidade alta? E como esse deslocamento é feito nos dias de hoje? Resposta. Crianças, lembram do slide anterior, onde eu mencionei para vocês que em breve estaria apresentando um pouco melhor sobre esse conhecimento do elevador Lacerda? Então, esse transporte de pessoas entre a cidade baixa e a cidade alta de Salvador era feito por diversas vias, inclusive pelo elevador Lacerda. Então, o elevador Lacerda, ele é um sistema de transporte público da cidade de Salvador, capital do estado brasileiro da Bahia. Trata-se do primeiro elevador urbano do mundo. Em 8 de dezembro de 1873, quando a primeira torre foi inaugurada, era o elevador mais alto do mundo, com 63 metros. A estrutura atual, de 1930, tem 72 metros de altura. Faz o transporte de pessoas entre a Praça Cairu, na Cidade Baixa, e a Praça Tomé de Souza, na Cidade Alta. É um dos principais pontos turísticos e cartão postal da cidade. Do alto de suas torres, descortina-se a vista para a Baía de Todos os Santos,
o Mercado Modelo e, ao fundo, o Forte de São Marcelo. Quinta questão, preencha os quadrinhos com a letra inicial de cada figura e descubra o nome do equipamento que, no passado, levava as mercadorias do porto para a parte alta da cidade de Salvador. Resposta: guindaste. Na época da fundação de Salvador, as pessoas se deslocavam pelas ruas, ladeiras que ligavam as duas partes da cidade. Hoje se deslocam utilizando o elevador Lacerda. Crianças, encerramos por aqui. Eu desejo bons estudos para vocês. Que realmente eu espero que vocês tenham absorvido todos os conhecimentos da nossa aula de história de hoje. Muito obrigada pela participação, pela presença de todos vocês aqui na nossa sala de aula virtual. Desejo uma ótima semana de estudos. Não esqueçam de realizar a atividade de casa e até a próxima aula. Grande beijo!